Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai ter informações sobre o novo satélite Amazônia, o Amazônia 1B, vem aí até 2025 e já está, inclusive, em fase de montagem no INPE. Informação obtida com exclusividade pelo BCC que você confere daqui a pouquinho. A gente também vai trazer para vocês informações sobre um recorde mundial batido por um outro satélite do Brasil. É um instante só, a gente já fala disso. Antes, a gente vai trazer para vocês informações sobre o SSP 2023, Space Study Program, o maior programa de treinamento da área espacial do mundo, realizado pela primeira vez no Brasil, em São José dos Campos, pela Universidade Internacional do Espaço. Vamos ver como é que foi a cerimônia de abertura. Durante a cerimônia, os alunos participantes do evento, aproximadamente 85 que estão presencialmente em São José, desfilaram com suas respectivas bandeiras nacionais. Next, we have Canada. A cerimônia foi realizada no Parque Tecnológico de São José dos Campos e contou com a presença de diversas autoridades, como, por exemplo, o vice-governador do estado de São Paulo e ex-prefeito da cidade, Felício Ramute, além de autoridades locais. Vocês estão no estado de São Paulo e estão na cidade que respira ciência, tecnologia, inovação e a cidade que alavanca o país na indústria aeroespacial. Realizado integralmente em inglês, o idioma oficial do evento, a abertura contou ainda com espaço para a divulgação de um vídeo institucional destacando as potencialidades de São José dos Campos no setor aeroespacial. We are much more than a Brazilian city. We were born to produce. We were born to break boundaries and to take what we do best to the world. São José is a living organism, a city that breathes and inspires future. We are the Brazilian capital of aerospace technology, home to the Aeronautics Technology Institute and the National Space Research Institute. A cerimônia também contou com nomes expressivos da área científica, como o diretor da NASA, James Lewis, destacado pela entidade para participar do evento brasileiro, além da própria presidente da ISU, a astrofísica austríaca Pascal Erefremd. ISU is really the sole institution which is fully devoted to space education, and it's on a 36-year-old journey. You have heard that from the founder, from Peter Diamandis, and we really try to shape the future. And I think it's quite lively right now because we see this evolving space sector and this interdisciplinarity which is required in order to connect with the non-space sector. And that's actually what ISU has been doing since 35 years. And it's very, very timely right now. And what you will learn and realize in these 9 weeks is that space is no longer an abstract concept. It's really integrated in our economy and in our lives. And the space sector is really rapidly developing. And there are fascinating endeavors and also a lot of jobs. And so what you will also have the opportunity is that you have avenues here to establish international connections and to bolster your career. And this is something what you should really try to do in these 9 weeks. And it's because this space sector is really
evolving, it's like really, really extraordinary. And recent estimates project the value of about $1 trillion for the global space economy of 2040. And just in the past year, we had more than 186 successful rocket launches, most of them small sats, as you know, and this is something which will continue. We have advancements in new technologies, in orbit technologies, in reusable launch vehicles, CubeSat technologies, and very likely, very soon we have about 5,000 broadband satellites expecting to orbit the Earth by, I think, in about a year, bringing high-speed internet connectivity globally. So it's really an exciting, and then we have all those exploration missions, and you will hear so much about it. So it's really the place, you know, right now, and you have heard that by many speakers of this evening, that space is extremely exciting right now, and it connects to the non-space sector. And there is a strong connection between space applications and transport and energy and security. And this is something really interdisciplinary, and that's why ISU is really, really important for you. So actually, I'm not talking about anything what's written on this sheet, because I think I just talk out of my heart, and because so much has been said. But I really want to thank, and we are really grateful to our hosts, the INPE, the National Institute of Space Research, the Aeronautics Institute of Technology, ITA, and the Municipality of São José dos Campos. I've already... A ministra Luciana Santos não participou do evento, mas enviou um vídeo de saudação aos alunos. O desenvolvimento do setor aeroespacial produz muitos benefícios para o país. As empresas incorporam novas tecnologias, transformam conhecimento em inovação e geram empregos de alta qualidade. Tudo isso é importante para o avanço científico e tecnológico do país, para a busca de soluções para os mais diferentes desafios e para a geração de riquezas e bem-estar para a população. Por isso, o setor aeroespacial está entre as nossas prioridades. E sabemos como é importante que esse conhecimento seja disseminado e aprofundado em eventos como este que o ITA e o INPE, nosso Instituto de Pesquisas Espaciais, estão recebendo. Portanto, quero desejar a todos e a todas um excelente trabalho e que essa jornada seja proveitosa para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um e de cada uma de vocês. A cerimônia também teve seu momento de samba no pé. Eu acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo com o ar. E com o ar é hoje o dia de quê? Da alegria, da tristeza. Nem pode pensar em chegar, diga espelho meu, se a na avenida alguém mais feliz que eu. Alguém mais feliz que eu. Que lindo, Patuscada. Muito bem, a gente também conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos sobre os ganhos para a cidade com a realização do evento. Veja o que ele trouxe para a gente de detalhe. Então, esse é o maior programa de formação de capital humano na área de espaço, promovido, como você colocou, pela Universidade Internacional do Espaço. E ele costuma frequentar o hemisfério norte, né? Ele é realizado sempre nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia. E agora a gente trouxe para o hemisfério sul, a nossa cidade, evidentemente por causa de toda a infraestrutura instalada das indústrias do setor, a cidade foi escolhida para sediar esse evento, né? A edição SSP 23 é uma parceria entre a Prefeitura, o ITA e o INPE. Então esses quase 100 alunos que você mencionou, durante 60 dias estarão internados praticamente dentro do ITA e do INPE, fazendo mais de 200 aulas e palestras com uma série de atividades. São especialistas, a gente fala alunos, mas são especialistas de empresas, são cientistas, PhDs, astronautas. Então é essa turma que consome todo esse trabalho do setor espacial, que, diga-se de passagem, tem estudos que dizem que tem mais de $1 trilhão de negócios que virão
de atividades ligadas à tecnologia espacial nos próximos 10, 20 anos. O que aconteceu hoje de manhã? Hoje de manhã, por exemplo, houve a exposição de um filme Perdido em Marte. E nós convidamos 250 crianças das escolas do município para acompanhar a exposição do filme, na qual estava o consultor da NASA, que deu consultoria para a realização do filme. Então é muito interessante a interação nesses momentos em que o evento ele sai de dentro dos muros do ITA e do INPE e propicia que a cidade também acompanhe e consuma um pouco dessa conversa e dessa tecnologia toda que no final das contas desembarca nas nossas vidas. Tantas e quantas coisas que a gente usa hoje no dia a dia são tecnologias desenvolvidas primeiro para o espaço e que depois vêm para a nossa vida. É o caso de micro-ondas, celular, GPS, por aí vai. A cidade investiu bastante tempo para organizar esse evento e agora vocês têm uma expectativa de um retorno financeiro em negócios, porque São José é um grande cluster dessa tecnologia no país. Quais são as expectativas do município a partir de então? Existe uma tradição nos eventos anteriores da SSP, que são 60 dias de convivência intensa dessas mentes brilhantes. Então é muito comum a formação de novos negócios durante o evento, né? A gente espera que possa acontecer alguma coisa envolvendo alguns dos brasileiros, vários negócios, várias potencialidades de novas tecnologias serão discutidas. Tomara que algum encontro de alguns brasileiros ou de alguns brasileiros com os internacionais possa gerar uma startup ou mais de uma startup. Existem outros impactos importantes, né? Para não falar nem do impacto do turismo, nós estamos falando aí de 17 mil diárias de hotel, 80 mil refeições, o evento é grandioso. Então tem todo esse impacto econômico no setor turístico, bares, restaurantes, shopping center, tudo isso vai acontecer. Está estimado, com base na experiência anterior dos outros eventos, em aproximadamente 3 milhões de euros que circularão pela cidade nesses próximos 60 dias dessa turma internacional que está aqui. Mas também tem um impacto importante, que é o impacto institucional. Cada vez mais a nossa cidade se consolida como epicentro da tecnologia espacial aqui no nosso país. Isso é muito importante para São José. Então tudo isso consolida a cidade como um centro relevante, né, de desenvolvimento tecnológico nessa área. Muito bem, essa entrevista foi gravada na última terça-feira. Na quarta, nós tivemos um evento à noite aberto à população com a participação de um cientista russo e também de um pesquisador da NASA, que foi inclusive consultor de um filme de ficção científica. Veja. Institutos como o INPE e como o ITA têm o que a ganhar em participar de algo assim? Bom, para nossas instituições, primeiro é uma oportunidade de trazer o debate de fronteira para dentro das nossas casas, né? Então nós temos cientistas, pesquisadores, tecnologistas que têm essa necessidade de se atualizar sobre o que está acontecendo de mais novo no mundo em relação ao espaço. Primeiro ponto é esse. Segundo, todos esses experts que estão vindo aqui para transmitir esse conhecimento para os alunos desse programa, eles estão nos nossos corredores, eles estão frequentando as nossas casas e estão disponíveis para reuniões, para os nossos pesquisadores podem encontrá-los, podem estabelecer cooperações, né, para pesquisas futuras e também porque nós podemos permitir momentos como esses, né, em que a nossa população pode ter um nível de entendimento mais elevado a respeito do espaço e de tudo que o espaço pode prover para facilitar a nossa vida aqui na Terra. Algumas pessoas em casa podem ficar se perguntando, mas por que a Universidade Internacional do Espaço realiza esse evento? Quem financia e qual que é o objetivo de formar pessoas do mundo todo? A ISU, ela é uma instituição sem fins lucrativos, né, que tem essa missão, né, de capacitar pessoas para o espaço. Então, a ideia nasceu com três pesquisadores, né, vindos do MIT, que decidiram unir a comunidade do espaço, isso em 1988,
87, 88, unir a comunidade no mundo para discutir espaço, discutir possibilidades no espaço. Então, desde então, esse é o 35º programa, né, em que a ISU faz isso com muito sucesso. Você vê que nós tivemos aqui astronauta russo, um pesquisador-chefe da NASA, né? Então, chineses participam desse programa, temos professores que vêm da China, então o mundo se une realmente para debater espaço, para formar pessoas para serem líderes no setor do espaço. E assim o espaço como um todo evolui, avança para o bem da humanidade. A ISU fala de forma muito enfática que para o bem da humanidade, o uso pacífico do espaço, né? Então, é essa ideia que eles promovem, essa missão que eles realizam com esses programas. Você pediu um espacinho ali na sua apresentação, o evento é internacional todo em inglês, para falar em português e agradecer a presença das pessoas. Há algum esforço de tentar integrar pessoas não iniciadas, população comum, nesses eventos, a maioria deles em inglês? Vocês estão mantendo tradução simultânea ou algo parecido? Sim, são alguns tipos diferentes de evento. Ontem, pela manhã, nesse mesmo auditório, o James Green, esse mesmo pesquisador que acabamos de ouvir, ele apresentou o filme Perdido em Marte para crianças, da rede municipal, né? Então, houve tradução naquele momento, o filme foi transmitido e o Jim provocou as crianças a comentar a observar sobre aspectos de temperatura, superfície, né? Então, nesse tipo de evento, nós vamos prover tradução. O painel de astronautas, na próxima semana, no dia 5 de julho, nós vamos ter 2 painéis de astronauta. Uma à tarde, para um público infanto-juvenil, com tradução. O da noite é para um público mais técnico-científico. A gente entende que deixá-los falando de forma mais livre, sem ficar parando para traduzir, permite que o assunto seja mais aprofundado e melhor desenvolvido. Então, a gente está trabalhando com essas duas ideias, né? De que nós temos em São José um público especializado, capaz de tirar um bom proveito de uma palestra assim, e um público não iniciado, como você acabou de comentar, que vai, né, descobrindo mais sobre o espaço com o apoio da tradução. Entre os cerca de 100 alunos, 85, se eu não estou enganado, presencial, nós temos 5 ou 6 brasileiros. Estamos bem representados. Tem uma colega sua, inclusive, de INPE, né? Na verdade, nós temos 11 brasileiros que nós, vamos dizer assim, a organização local, né, apoiou para que pudesse se matricular nesse programa, mas temos mais outra brasileira que tem dupla de cidadania, brasileira e australiana, e que também está participando. Então, o Brasil, nessa edição, está muitíssimo bem representado. Ela participa como australiana? Ela entrou com a bandeira como australiana, mas ela é fluente no português, ela também se apresenta como brasileira. Acho que ela colocou como australiana para que a Austrália também pudesse ser representada. Mas no coração, a vontade dela é de carregar a nossa bandeira. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz para vocês as informações sobre o novo satélite Amazônia que o Brasil deve lançar até 2025. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, e a gente traz para vocês agora as informações sobre o novo satélite Amazônia, o Amazônia 1B. Vocês se lembram que logo no começo do ano, o presidente Lula, com uma comitiva ministerial que incluiu a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, visitou a Argentina. Depois daquela visita, nós trouxemos a informação de um convênio tecnológico Brasil e Argentina que pretendia, entre outras coisas, retomar a parceria Sabiamar, que pretendia fazer 2 satélites. A gente vem buscando informações sobre essa retomada desde então e na última semana conseguimos finalmente confirmar. O projeto Sabiamar deve ser retomado integralmente com a parceria entre Brasil e Argentina, compartilhando informações de 2 satélites que deverão ser lançados até 2025. Pelo lado dos argentinos, será o Sabiamar mesmo. E pelo lado do Brasil, será o Amazônia 1B. Confira os detalhes nessa entrevista com o Adenilson Silva, que é o coordenador do projeto. Sim, essa cooperação com a Argentina, né,
área de satélites, né, da missão Sabiamar, ela vem já há algum tempo, né? E por vários motivos ela não avançou muito. E o que aconteceu? Praticamente cada país, né, a Argentina seguiu o caminho dela no desenvolvimento, e nós seguimos o nosso caminho de desenvolvimento aqui do Amazônia 1, que nós lançamos em 2021. E desde 2021, na verdade, né, mas numa cadência bem devagar, a gente já vem trabalhando na integração da TMM do Amazônia 1B, que é aquele que usa os equipamentos reserva do Amazônia 1. E desde o ano passado, já quando a gente estava pensando como seria a utilização dessa PNM, né, que o satélite ele tem o nome de Amazônia 1B, mas da parte brasileira ele vai integrar o que nós chamamos de missão Aqua. E agora, né, com a nossa troca de governo, com a visita do presidente Lula na Argentina, eu acho que foi um dos primeiros países que ele visitou, né, e também a nossa ministra, houve assim uma intenção, né, bastante grande de ambos os presidentes, de ambos os ministros, né, para que fosse retomada a cooperação brasileira na área tecnológica com a Argentina. Então, aquilo que já vinha, assim, na parte técnica, vista que poderia haver alguma possibilidade de cooperação, acabou ganhando mais força e o que a gente chama de tração depois desse movimento. Então, a partir dessa iniciativa de alto nível, que havia interesse de retomar essa cooperação, as instituições brasileiras, né, que envolvem as duas, brasileiras e argentinas, que envolvem as duas agências, a agência AEB, mais o CONAI, que é a Agência Espacial Argentina, e o INPE também, a gente começou a conversar para ver se haveria uma possibilidade de se integrar as duas missões, embora elas não tenham sido desenhadas para serem totalmente complementares, mas que poderia haver uma complementariedade entre essas duas missões. E como resultado dessa conversa e também como resultado da cooperação que nós já temos com os argentinos sempre participaram das revisões principalmente, né, do satélite da PMM, do Amazônia 1, por exemplo, nós sempre tivemos especialistas do CONAI participando. Eu fui convidado, a EB foi convidado, o diretor foi convidado para visitar o CONAI, e foi nesse momento que as tratativas tomaram uma forma, digamos, mais robusta e está sendo levado adiante, inclusive foi pauta da comista, da Comissão Interministerial Brasil, Argentina e Ciência e Tecnologia, e foi dito que, sim, ambas as partes têm interesse em trabalhar, em retomar e trabalhar nessa. Eu não sei se vocês já chegaram nesse ponto, mas para que as pessoas entendam, serão 2 satélites, quem vai construir o quê e para que cada satélite vai servir? A cooperação vai se dar onde? Então, sim, vão ser 2 satélites, inclusive como eu disse, né, o Amazônia 1B já está sendo, a plataforma está sendo integrada aqui no nosso laboratório, e os argentinos já estão avançando bastante no projeto deles, eles ainda não têm a integração de modelo de voo, eles então estão integrando um modelo elétrico, né? Aqui a gente tem uma maquete do que vai ser o satélite argentino, né? E essa cooperação, na verdade, ela vai se dar mais no uso dos dados, mas é bastante interessante, né? Eu, como participei lá como membro da banca de edição
satélite argentino. Aliás, se esta cooperação for para frente, a gente já tem até os nomes. O satélite argentino vai ser Chabiamar A e o brasileiro vai ser Chabiamar B. Né? Então, eu fiquei assim bastante surpreso e também a gente já iniciamos algumas reuniões com o pessoal de aplicação e conseguimos identificar uma complementariedade muito grande entre os dados das duas missões. Então, a cooperação ela vai ser assim conjunta na parte de aplicação. Na parte do satélite, como ambas as partes já têm um desenvolvimento, eles vão seguir o seu caminho e outra coisa bastante interessante é que ambos os cronogramas de lançamento prevêem lançamentos muito próximos e, com sorte, juntos. Tá? Então, é realmente um momento muito oportuno em que essa iniciativa está sendo retomada. Nossa, parece que tudo foi feito para dar certo, então. Mas uma coisa, você mostrou aí pra gente uma maquete do satélite, um esboço, imagino eu, e você fez parte da banca lá que analisou o projeto. Essa maquete que você está mostrando já é imaginando um satélite argentino usando a plataforma brasileira, a PMM? Não. Esse satélite é um satélite argentino usando a plataforma que eles desenvolveram. Como eu disse, por vários motivos, essa cooperação teve aí um certo tempo meio inativa e ambos os lados foram seguindo o seu desenvolvimento. Então, essa retomada seria um satélite completamente argentino e um satélite completamente brasileiro. E a cooperação se daria na aplicação e na utilização dos dados. Mas quando a comunicação oficial do INPE fala que o satélite argentino pode usar hardware do Amazônia, o que seria isso? Não. Aí é o seguinte, como nós estamos utilizando equipamento reserva do Amazônia 1 para construir o Amazônia 1B. O Amazônia 1B é o que se chamaria na missão Chabiamar de Chabiamar B. Então, nós estaríamos utilizando hardware sim do Amazônia 1 que iria prover dado para a missão Chabiamar, mas não no satélite argentino. Ok. Esses hardwares iriam prover dados para os argentinos, mas não nos satélites argentinos. É dado de uso já, né? Quando estiver em órbita. Processado. E que dados são esses? O que esses satélites vão fiscalizar? Eles são para fiscalizar águas, a costa brasileira? Existem quando a gente idealizou a missão Aquila, que vai ter, né? É uma missão que ela visa monitorar e planejar a utilização de recursos hídricos em monitoramento de qualidade da água e também serve, inclusive, para dar, neste primeiro satélite, uma espécie de continuidade aos serviços dos satélites que nós já temos em órbita. Então, o que está previsto para ser embarcado no Amazônia 1B? É uma câmera multi, que provém do programa Cibers, e um equipamento chamado, que hoje a gente pode dizer, pelo menos, né, no meu conhecimento, um estado da arte, que é o que nós chamamos de GNSS-R. GNSS de Global Navigation Satellite System, e o R quer dizer de reflexômetro. O que esse equipamento faz? Ele pega os sinais disponíveis de todas as constelações, né? Óbvio que você tem que dizer qual constelação de navegação que você pode usar. As mais usuais é GPS e Galileu, que a gente prevê utilizar.
Esses sinais de navegação que nós usamos no nosso celular para dirigir ou na central do carro, quando ele bate na terra, no solo, ele reflete. E quando ele reflete, dependendo da superfície do material que está sendo refletido, você consegue identificar umidade do solo, você consegue identificar se é área alagada, se é degelo, e inclusive existem aplicações para medir alturas de oceano, ventos. Então, esse equipamento, ele precisa de muito equipamento em órbita para você ter uma missão operacional. Mas aproveitando o espaço do Amazônia 1B, nós estamos planejando utilizar esse equipamento como sendo uma prova de que essa tecnologia realmente serve para tudo isso que nós estamos observando aí na literatura. Que legal, um demonstrador de conceito, então, na prática aí. Essa câmera MUX que vai ser instalada, ela vai ter uma visada, o quê? Vai estar observando que órbita que vocês estão planejando para esse 1B? O que ele vai observar? Sim, ele vai, até porque a MUX foi desenvolvida dentro do programa FIBER, nós vamos, hoje, se não houver alteração no planejamento, que nós estamos ainda fechando a Carmelo, ela deve ser colocada praticamente na mesma altura do FIBER 4. Você foi para essa órbita que a câmera foi desenvolvida. E ela vai atuar tanto no monitoramento de reservatórios, que nós já temos estudo, né? O pessoal de aplicação já tem estudo mostrando essa utilização. Aliás, usam já as câmeras que estão sendo produzidas, os dados produzidos pelos FIBER, pode ser usado para monitoramento do uso de irrigação e também para monitoramento ambiental, porque a MUX também, embora ela tenha uma faixa de ligada menor, mas ela também se serve para esse dado. E ela vai ser complementar às câmeras do Cabiamar A, que é o fabricado argentino. Então, quer dizer, vocês vão pegar essas imagens, né? São imagens de sensoriamento remoto, como a gente já conhece do CIBERS, e usar nessa aplicação para água. A pergunta as imagens, por exemplo, quando ele estiver passando por cima da floresta amazônica, também dá para tentar medir desmatamento, alguma coisa nesse sentido? Ela tem a única, né, como eu disse, a única limitação dela é que ela tem uma faixa de visada um pouco mais estreita, mas ela tem uma resolução melhor do que as câmeras de faixa larga. Ela tem uma resolução de 20 metros. A WFI que pegava 800 quilômetros? A WFI pega 800 quilômetros e a MUX pega 120 quilômetros. 120 quilômetros de faixa imagiada. Mas com uma resolução melhor que dá para ampliar, inclusive. A resolução ela é bastante interessante porque a complementariedade com o Cabiamar argentino é justamente na melhor resolução, porque as câmeras argentinas têm uma visada muito larga, porque eles querem observar o oceano aberto, e a melhor resolução deles é 200 metros. Nossa! Mas tem uma visada de 1.500 quilômetros. Ou seja, tem um campo de visada muito, muito largo, mas com uma resolução pior. Mas, por outro lado, eles têm mais bandas espectrais também. Então, você percebeu que é realmente uma combinação bastante interessante. E em conversas com os argentinos, né, principalmente, o pessoal de aplicação, eles pretendem usar o Cabiamar A como para a aplicação original, né, de grande visada, e se tiver um ponto que eles gostariam de monitorar
com melhor resolução, eles pediriam a imagem do B para o B. Então você tem um de larga visada e menor resolução, mas com mais bandas espectrais, e um outro que tem uma faixa menor, mas com uma resolução 10 vezes melhor. E esse satélite argentino, a versão deles, vai ter esse dispositivo, esse equipamento que consegue medir umidade do solo pelo reflexo do sinal do GPS? Essa foi uma outra surpresa bastante interessante. Eles vão ter um equipamento próximo disso. O que nós estamos pensando em colocar seria prova de conceito, mas não no equipamento, mas sim nas aplicações. Ah, ok. Os argentinos estão pensando no hardware, então eles vão ter algo similar, não é exatamente a esse, e eles estão, aliás, esse foi um dos pontos também de muito interesse do lado argentino, porque era algo que eles estavam imaginando que iam levar um tempo bem maior para chegar a ter esse dado, e nós já estamos pensando em colocar algo que seja operacional. Você falou da possibilidade deles usarem, quando precisar do detalhe, usar a câmera brasileira e tal, mas e pedir essa imagem. Vai ser necessário me manda essa imagem, ou vai ter um banco de dados conjunto de tudo? A ideia é que se a operação se essa cooperação realmente for adiante, que a gente acha que tem tudo para ir, não, aí as duas missões vão trabalhar de forma integrada. Não vai ser necessário pedir imagem, não. Vão ter programações, normalmente semanais, onde o Sabiamar A inclui a necessidade do Brasil e o Sabiamar B inclui a necessidade da Argentina. Então, é para ser, sim, uma missão totalmente integrada, caso a cooperação seja formalizada. E desse Amazônia 1B que você está falando que está usando peças que vocês tinham de reserva para o Amazônia 1. O que tem efetivamente? É uma plataforma? É uma carga? É um módulo de serviço? Não, a gente tem, inclusive já está integrado e testado bastante, aproximadamente uns 60% de uma TMM já está disponível. E é a estrutura do módulo de serviço, propulsão, computador de bordo, GPS, giros, sensor de estrelas, tudo isso já está integrado. Só botar no foguete e lançar então, não está faltando nada, só a câmera talvez. Não, ainda falta transponder, falta controlador do painel solar, falta painel solar, então mas isso tudo já está em vias de ser contratado, inclusive a gente vai ter aí uma licitação para o painel solar semana que vem. Então já está, as coisas estão andando. E da parte da carga útil, a gente tem a câmera útil, que nós vamos utilizar do programa Fiber, temos o transmissor de dados, temos o gravador de dados e temos os conversores também, no modo de carga útil. Ou seja, é um satélite que, uma vez fechado a missão, a gente vai ficar a nossa, como é que se diz, o caminho crítico e o tempo vai ser o provimento desse GNSS-R. Então, antes de ter toda essa história com os argentinos da Sabiamar, que vocês estavam caminhando sozinhos com o satélite, vocês pensavam em lançar quando? Você falou que está coincidindo aí com os planos argentinos. Nós tínhamos planos lá inicialmente, em 2021, de lançar em 2025, justamente para dar uma continuidade do Amazônia 1, né? Que, teoricamente o Amazônia 1 terminaria a vida útil. Mas pandemia e N outras coisas a gente não conseguiu. Hoje a previsão é que, se tudo andar bem, né? E o maior obstáculo seria recurso financeiro, realmente, porque a gente está repetindo, né, praticamente repetindo o que fizemos do Amazônia 1. Hoje a gente está em 2026.
e os argentinos têm uma previsão em torno de segundo semestre de 2025. Então, por isso que eu disse que tem uma possibilidade de ambas as missões serem lançadas dentro de um ano de intervalo, e se forem próximas, realmente, poderia-se pensar num lançamento conjunto. Esse seria realmente uma coincidência assim, acho que nunca antes vista, né? Por exemplo, aquele foguete que lançou o Amazônia 1 seria capaz de lançar um segundo junto com ele? O VSLP, se eu não estou enganado? Não, PSLV. PSLV. O PSLV tem várias versões com capacidade de carga, e eu penso sim que poderia lançar os 2 satélites num único lançamento. Nossa, que coisa! Nunca antes na história Brasil e Argentina estiveram tão ligados, tão unidos. Percebeu que foram caminhos, cada um seguindo os desenvolvimentos dentro de suas características, de cenários particulares de cada país. Aí nós já tínhamos pensado que poderíamos fazer realmente algo junto com a Argentina, já trabalhamos bastante com eles, né? E agora, de 6 meses para cá, realmente ganhou uma atração bastante forte essa possibilidade. Você falou, a última pergunta, você falou que você já pensava no 1B na continuidade do Amazônia 1. A vida útil dele vai acabar e não tem a previsão de ter outro, ou vocês trabalham com a possibilidade dele continuar funcionando por algum tempo? Não. A gente trabalha, faz os cálculos de vida útil baseado na melhor informação que a gente tem e considerando margem. Ou melhor, a gente faz os cálculos nos piores casos. Então, no pior caso, que nós calculamos, e até porque o Amazônia 1 é o primeiro desenvolvimento dessa série, então tinha-se bastante incerteza, uma vida útil de 4 anos, mas a nossa expectativa é que dure bem mais. Então, a ideia de se planejar inicialmente em lançar lá 2025 era para, no pior caso, garantir uma continuidade. Legal. Mas nada... A gente nunca sabe, né? Mas a verdade é que nós esperamos sim que tenha uma vida útil bem mais longa do que 4 anos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica sabendo do recorde mundial batido pelo satélite SCD-1. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora do recorde mundial atingido pelo primeiro satélite brasileiro, o SCD-1. Lançado em 1993, o satélite atingiu no último dia 17 de junho 30 anos, 4 meses e 4 dias de atividade. Para atingir o primeiro lugar, o satélite brasileiro superou o equipamento construído pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, em parceria com a japonesa JAXA, que projetaram em 1992 o satélite GeoTail. Ele funcionou até dia 28 de novembro de 2022 e era o recordista até então. O SCD-1 continua funcionando apesar de estar com a sua rotação muito comprometida. Você que acompanha o Brasil Consciência já sabia da possibilidade desse recorde ser batido desde fevereiro, quando nós mostramos a cerimônia oficial pelos 30 anos em órbita do SCD-1. Vamos relembrar. No último dia 15, o INPE realizou uma cerimônia oficial para comemorar os 30 anos de funcionamento do satélite de coleta de dados SCD-1, o primeiro satélite totalmente projetado, construído e que até hoje está em operação no Brasil. A cerimônia aconteceu no prédio da Coordenação de Rastreio, Controle e Recepção de Satélites e reuniu alguns funcionários e ex-funcionários que participaram do desenvolvimento do equipamento.
Novamente, bem-vindos então ao Centro de Controle, é uma oportunidade recebê-los aqui. Né? Então eu vou falar rapidamente, principalmente numa data como essa, comemorativa aí de 30 anos de lançamento, e eu estive aqui no lançamento, então é uma oportunidade ímpar realmente estar vivendo isso aqui com vocês novamente. Eu vou falar rapidamente aqui do centro, porque tem colegas aqui que não são aqui do INPE, mas também tem colegas do INPE que às vezes não tiveram ainda a oportunidade de estar aqui. A data oficial de lançamento é 9 de fevereiro de 1993, quando o SCD-1 foi colocado em órbita a partir do Kennedy Space Center, nos Estados Unidos, com o lançador Pegasus. A data da cerimônia acabou sendo postergada por conta de uma tentativa de trazer a nova ministra de CIT, Luciana Santos. Na nova data, o horário foi escolhido para coincidir com uma das passagens do satélite sobre o país, para demonstrar que o equipamento continua funcionando, mesmo com alguns componentes já fora de operação. Chegando agora. Pessoal, começou a chegar os dados aqui, se vocês quiserem ir passando, quem não conhece aqui, ó, chegando dados de tempo real do satélite, veja que ele está na visibilidade, ele está realmente em tempo real. Chega, por favor, fique à vontade lá, quem não conhece o centro aí. Levando em consideração o mapa mundi, a gente tem Cuiabá e Alcântara ali, a CBA e a ALC. Aquela circunferência mostra a visibilidade da estação, né? Então, praticamente, Cuiabá cobre todo o Brasil. E vocês viram, o SCD-1, ó, quando ele entrou na visibilidade de Cuiabá, a gente estava falando aqui, automaticamente começou a chegar dados lá. Isso mostra a precisão e o cálculo matemático que tem que estar por trás de tudo isso, né? Porque ele está a 28 mil km por hora, a 750 km de altura, e a precisão matemática chegou aqui, recebe dado ali em tempo real. Então a gente recebe dele a cada 1 segundo, 2 frames, 2 informações, que na verdade a gente chama de telemetria, e que dá o estado, vamos dizer assim, de como ele está funcionando, a saúde dele interna, como é que está o painel, a temperatura, voltagem, etc. e tal, de determinado circuito. O SCD-1 em particular, a bateria dele não funciona mais. Né? Já 30 anos, você vê, o nosso carro, a nossa bateria costuma funcionar só 4 e a gente ainda reclama. Dele estragou com uns 25 anos, mais ou menos. Aí. Então estragou, mas mesmo assim, quando ele passa sobre quando ele está visível para o Sol, ou seja, incidendo raios solares, carrega e ele ainda continua a armazenar os dados do Procode. E esses dados do Procode são os dados de carga útil, são dados meteorológicos, umidade relativa do ar, velocidade do vento, etc. e tal. Eles chegam em Cuiabá, como foi mostrado ali, e vão direto para Natal, que é o centro de processamento de dados de missão do SCD-1. Né? Essas informações são utilizadas em diversas aplicações, como previsão numérica de tempo, clima, estudos sobre correntes oceânicas, marés, química da atmosfera, planejamento agrícola, entre outras. E por falar em coisas que nós já mostramos aqui no programa Brasil Consciência, você que nos acompanha já deve ter assistido alguma entrevista com o físico, astrofísico e cosmólogo experimental Carlos Alexandre Wensch, que coordena por parte do INPE o trabalho de construção do radiotelescópio Bingo. Pois bem, na abertura da SSP 2023, o pesquisador do INPE, em companhia da esposa, mostrou um outro talento. E é com essas imagens que a gente encerra o programa Brasil Consciência de hoje. Tchau, gente! So it's a pleasure to receive you, all the ISU authorities, military authorities, administrative authorities, and academic authorities that are here. We are the Conversa de Cordas, and Márcia Guedes, Tom Mendes, and myself, Alexandre Wensch. And it's a double pleasure to be here, because years ago I was at where you are now. I was a participant in 2012, and the year after I was a lecturer. So now I'm sitting in a very different hat here, but it's going to be a big pleasure to host you here. Welcome, enjoy, and we'll probably see each other in some astronomy visits that you'll probably be taking. Thank you.
to speak without the microphone now. This is the last song. Works better, right? Okay, we'll play this last song is from Chiquinha Gonzaga, one of the cornerstones of the Brazilian music. She was a woman way ahead of her time in the late 1800s and early 1900s. And she was a composer, she was a musicist, she was a fighter for the freedom slaves. And we are playing two pieces from Chiquinha Gonzaga. And the last one, the Brazilians certainly know, it's called O Abre Alas. It's a marcha, and feel free, for those who remember, feel free to sing with us if you can.